Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva do blog Promurb. Hoje é um vídeo rápido, vou fazer apenas algumas considerações sobre o debate que ocorreu na Rede Bandeirantes de televisão com os candidatos a prefeito de São Paulo. Teve alguns pontos polêmicos, alguns pontos positivos, alguns equívocos. Então vou fazer breves comentários a respeito do que os candidatos falaram no dia do debate. Vamos lá! Um dos primeiros comentários foi em relação ao Bruno Covas, né? Eu não vou entrar no mérito político, não vem ao caso, mas ele afirmou em um dos momentos que os corredores da gestão do PT, ele partidarizou essa questão, ele falou que os corredores da época do PT foram mal planejados, né? Eu discordo completamente, os corredores foram bem planejados, né? A maioria desses corredores foram implantados na gestão da Marta Suplicy entre 2000 e 2004. O que ocorreu, do meu ponto de vista, é que não houve o planejamento no que diz respeito às linhas de ônibus. Em alguns casos, simplesmente fizeram o corredor e jogaram as linhas que passavam nessa via no corredor. Não houve uma troncalização. Claro que foi em outro caso, mas eu não vejo como mal planejado o corredor, né? Os corredores que foram implantados nessa gestão, né? Por exemplo, o corredor Pirituba, corredor Lapa, corredor Rebouças, corredor Teotônio Vilela, né? Não houve um planejamento ruim, né? O que houve, novamente, foi essa questão das linhas de ônibus, né? O caso mais emblemático é o caso de Rebouça, que formavam filas e filas de ônibus. Não houve a troncalização adequada. Isso foi feito numa etapa posterior. Mas o corredor em si foi muito bem planejado. São Paulo precisa de corredores que melhorem a fluidez dos ônibus. Então, esse foi um primeiro ponto. Outro tema bem polêmico foi em relação ao fechamento, à proposta de extinção da SP-Trans pela candidata Joyce Hasselmann, né? Falou que a SP-Trans não serve para nada, que é um cabide de emprego, né, etc. Discordo completamente. A SP-Trans tem sim seus problemas, seria imprudência de minha parte dizer que não, só que a saída não é extinguir a SP-Trans, é fazer uma reestrutura, né? Até porque a parte de planejamento cabe ao Estado. No passado falava que o Estado não podia ser operador, né, que o Estado deveria ser planejador, gerenciador, fiscalizador. A SP-Trans faz isso hoje, então não tem por que extinguir a SP-Trans. Ela fala que a SP-Trans, no dia do debate ela chegou a afirmar que a SP-Trans simplesmente assina, né, o que as empresas querem, não fiscaliza, não, está totalmente equivocada. Eu acho que São Paulo, pelo porte da cidade, precisa de uma empresa planejadora, diferente de cidades pequenas que não precisam, né, que concentram essa responsabilidade na própria Secretaria de Mobilidade e Transporte local. Diferente de São Paulo, nós temos a maior frota de transporte por ônibus do mundo. Temos aí 5 mil quilômetros de vias em São Paulo que circulam linhas de ônibus. São mais de 13 mil, quase 14 mil veículos, mais de 1.300 linhas. Não é qualquer cidade que tenha isso. Então é preciso de uma empresa que faça essa gestão, né? Novamente, tem seus problemas? Tem. Mas não é o caminho é esse extinguir. Quando a Joyce, se um dia ela vir a assumir a prefeitura e levar essa proposta adiante, quando ela conhecer a SP-Trans, o que a SP-Trans faz, talvez ela repense, ela volte atrás, ela perceba o grau de importância da São Paulo Transportes. O caminho não é esse, né? Extinguir. É típico, infelizmente, é tipo de candidatos que defendem redução de máquina pública, né? Eles não optam pela modernização da empresa, pela reestruturação, simplesmente extinguir. E para mim, né, eu falei em nome do blog Promurb, o caminho não é esse. Outro ponto que me chamou a atenção foi do candidato André Matarazzo. Ele afirmou em uma de suas falas que vai reduzir a frota de ônibus dos corredores fora dos horários de pico, né, nos horários de vale e no entrepico. Isso já acontece, né? Você tem uma frota maior nos horários de pico e quando sai desses horários de pico, né, lá após as 10 horas da manhã ou antes das 4 horas, a frota é reduzida. Tem menos partidas, tem menos ônibus rodando, por faixa horária são menos partidas. Então, isso eu fiquei sem entender
Ele até falou do corredor Rebouças, que tem o corredor Rebouças em cima, tem a linha de metrô por baixo. Tem que entender que linhas de metrô e corredores de ônibus, linhas de ônibus, elas não concorrem entre si, elas se complementam. Um complementa o outro, até porque distâncias de estações de metrô são maiores que pontos de ônibus. Então, para cada estação de metrô, você tem pelo menos aí dois pontos intermediários, um ou dois pontos intermediários. Então, ficou sem nexo essa fala, né? A gente pega, por exemplo, a linha 3 vermelha que você tem, que percorre a Radial Leste, e você tem a linha 4310, que é Terminal Parque Dom Pedro II, Estação de Transferência Itaquera. Elas complementam, porque a linha 3 já está saturada. Então essa linha de ônibus ela acaba complementando, até porque se houver algum problema no metrô, você tem a opção da linha de ônibus. Se houver um problema com a linha de ônibus, sei lá, por greve, por exemplo, o metrô está lá também para ajudar. Então não tem que pensar em concorrência, e sim em cooperação, um complementa o outro. E isso já acontece, de reduzir intervalo, menos ônibus, né? Final de semana também, feriado, domingo, enfim, coisas do tipo. Então, ficou sem sentido essa fala do André Matarazzo, ficamos sem compreender. Novamente, pelo candidato André Matarazzo, um ponto que ele comentou, falou em ampliar as faixas exclusivas de ônibus, mas conversando com os comerciantes, né? Isso é perigoso. É claro que a gente sempre tem que conversar, né, com quem acaba afetado por essa faixa exclusiva, mas tem que ter cuidado porque comerciante, pelo menos a maioria deles, não gosta de faixa de ônibus na porta do seu comércio. Porque foi a alegação durante a gestão do Haddad, quando se implantaram as faixas exclusivas, falavam que a faixa reduziu as vendas, a faixa acabou tirando o estacionamento que o cliente poderia parar o carro para poder comprar algum produto daquela loja. Então tem que ter essa preocupação, porque comerciante, em sua maioria, não gosta de faixa exclusiva na porta do comércio. O mesmo vale para a ciclovia também. Ah, a ciclovia acabou com o meu comércio, reduziu vendas, sempre teve essa alegação. Em alguns casos, a prefeitura teve até que ceder, reduzir o horário de faixas exclusivas, né? A faixa de um horário X ao horário Y, acabou reduzindo esse intervalo de funcionamento da faixa exclusiva, né? Porque geralmente as faixas funcionam só nos horários de pico. Então, reduzir o horário dessas faixas só para poder fazer um meio termo aí com os comerciantes para supostamente não prejudicá-los. Então, é perigoso isso que o André Matarazzo alegou. Claro que não se trata de simplesmente colocar a faixa exclusiva e tudo certo, não. Tem que conversar sim, mas tem que ter cuidado, porque, repetindo, o comerciante, na maioria dos casos, não gosta de faixa para ônibus na porta do comércio. Outro ponto também foi do candidato Márcio França. Ele falou que uma das ideias dele seria criar algum aplicativo que mostrasse onde está o ônibus, e aí o passageiro iria se dirigir a esse ponto de ônibus para poder aguardar o ônibus. Isso já existe, né? O Olho Vivo está aí, o Cadê o ônibus, né? Você coloca o número da linha que você vai usar e você vê onde o ônibus está, e aí você consegue sair de sua casa no momento que o ônibus está se aproximando, você já se programa antes de sair. Então isso não é novidade. O candidato Márcio França desconhece, né, mostrou desconhecer que já existe essa questão do aplicativo com a localização dos ônibus. Outro ponto interessante do candidato Márcio França foi em relação à tarifa zero aos domingos, né? Ele ainda afirmou que para bancar isso faria propagandas, né, parcerias, propagandas para poder financiar essa tarifa zero. É uma boa ideia, até para você, como forma de fomentar o uso do transporte público aos finais de semana, porque geralmente as pessoas acabam usando o transporte individual, porque a linha demora, ou porque a linha não circula aos finais de semana, circula só de segunda a sexta. Então, eu achei uma ideia interessante. Tem sim que procurar outras fontes de financiamento no transporte coletivo, porque ficar só com manter o transporte apenas com o dinheiro da tarifa é uma bomba relógio, não funciona. Na pandemia agora isso ficou bem claro, isso ficou evidenciado. Então tá certo, defendo valores menores ou até tarifa zero aos finais de semana, sábado, domingo, e que se busque formas de financiar isso. O candidato Márcio França acertou nesse ponto. Outro ponto interessante foi do candidato Arthur Duval e também da Joyce Hasselmann. Ambos, em momentos distintos do debate, falaram que vão peitar a máfia do transporte coletivo em São Paulo.
Isso está virando um senso comum, né, um mantra, vamos dizer assim, mas ninguém fala o que que é essa máfia do transporte coletivo, como vão enfrentar, porque todo mundo reclama, realmente o transporte tem suas falhas. Aqui no blog eu já elenquei várias falhas do sistema de transporte, mas o que que para esses candidatos seria essa máfia? Né? Porque tem a concorrência, tem a licitação, claro que é complicado você ter apenas um concorrente em cada um dos lotes, como ocorreu na última licitação. Deveria ter mais concorrentes. Mas falar em máfia fica muito vazio, muito vago, vira senso comum, e senso comum para a gente não, a gente descarta, senso comum não serve, não presta. A gente acredita que tem que sim que enfrentar, né, o transporte coletivo, mas a gente não acredita que é máfia, né? Eu não sei se é o termo correto para falar em máfia, né? Tem que ampliar a concorrência, permitir mais operadores que operem em São Paulo, você reduzir custo, reduzir valor da tarifa, que isso é possível, tornar o transporte mais atrativo, melhorar a fluidez, né? Com um tempo de viagem menor entre o ponto A e o ponto B. Então, quando se fala em máfia, fica algo muito vago. Tá, máfia é máfia, tá, mas como? Algo vazio, senso comum, infelizmente não funciona. Outro ponto do candidato Bruno Covas, né? Ele falando da questão do Vale Transporte, ele foi questionado, ele se orgulhou de ter feito o que fez pelo Vale Transporte, a gente acha que está errado. O governo deveria financiar isso, porque você descontar mais do Vale Transporte, indiretamente acaba pesando no bolso do trabalhador, então não é para se orgulhar, né? Quem acompanha isso sabe que teve várias reviravoltas, um vai e vem constante, a justiça dá ganho para um, dá ganho para outro. Então não é para se orgulhar, né? E ainda falando da questão do Bruno Covas, ele afirmou em determinado momento que o PT, né, besteira ficar politizando essas ações, que o PT adora desmanchar projetos, adora desmanchar o que outros candidatos tinham feito, né? Só que ele se esquece que foi na gestão atual, começando com o Dória e depois continuando com ele, que que aumentou as velocidades das marginais, abriu o viaduto Plínio de Queiroz, ali na Bela Vista, que era só para ônibus, abriu para os carros também, alterou os bilhetes temporais, o bilhete mensal, o bilhete diário, extinguiu o bilhete único semanal e tantas outras ações que a atual gestão desmanchou, né? Como, por exemplo, retardou a ampliação das ciclovias e faixas para ônibus e os corredores, enfim. A atual gestão não bastou não manter, né? Eles tiveram que reduzir ou acabar com aquilo que estava indo muito bem. Então, ficar esse negócio de, o PT fez isso, o PSDB fez isso, não cola. Tá errado, porque a atual gestão também desmanchou muita coisa boa que a gestão anterior tinha feito. Eu bato muito na década do bilhete único mensal. Então, bola fora do candidato Bruno Covas. O candidato Boulos, Guilherme Boulos, e o candidato Gilmar Tato também falaram em a tarifa zero, né? Enquanto o Márcio França falou em tarifa zero aos domingos, né, eles foram, o Gilmar Tato e o Guilherme Boulos foram mais enfáticos e falaram uma tarifa zero mais ampla, né, englobando estudantes, desempregados e no futuro até como transporte público total. A gente acha que é uma ideia boa. Confesso para vocês que eu tinha, digamos, um certo preconceito no passado, mas depois, quando a gente começa a analisar o caminho que o transporte público está indo, os subsídios enormes que a prefeitura tem enviado para as empresas de ônibus, não é uma coisa utópica, é uma coisa de outro mundo. Talvez isso no futuro venha acontecer se não fizerem mudanças profundas no sistema de transporte coletivo de São Paulo. A gente acha que para estudante, desempregado, e aos domingos, como o Márcio França falou, é um bom começo, é um bom início. Eu, pelo menos hoje, eu não consigo defender uma tarifa zero total em São Paulo, né? Não conseguiria sustentar isso, mas é um ponto de discussão, é importante discutir isso e levar adiante. Eu não considero mais algo utópico, dadas as devidas circunstâncias na qual se encontra o sistema de transporte público de São Paulo hoje, né? Como a gente sabe aí, em 2019, por exemplo, a prefeitura aportou para as empresas mais de 3 bilhões. O transporte custa quase 9 bi, a prefeitura teve que aportar 3,1 bilhões. E agora a tendência é que em 2020, por conta da pandemia, esse valor aumente. Então é algo para se conversar, muito aporte para as empresas de ônibus, né? E até porque, como eu falei,
você não financia o transporte coletivo apenas com o valor da tarifa, tem que ter outras fontes. Se não tiver outras fontes, vai continuar esses valores altíssimos da prefeitura para as empresas. Bem, então é isso, foram as considerações que eu me lembro, que eu acabei anotando. Se você tem alguma outra consideração aí que você lembrou, que você gostou, apoiou, deixa aí embaixo nos comentários. E a gente agradece, né? Eu agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui e até mais.